a nossa Bíblia em Juízes, do versículo Juízes 13, capítulo 13, do 1 ao 5. Alguém quer ler? Posso ler, mas ainda não abri. Sim, está bem, mãe, nós esperamos. 340. É Juízes, capítulo 13, do 1 ao 5. 13? Sim, o 13, do 1 ao 5. Irmã Picoto, eu não... Sim, diga, irmã. Não sei se... Qual é? Eu não ouvi. Juízes 13, versículo 1 ao 5. Picotou de novo, irmã. Qual é o versículo? De Juízes, Juízes. Sim, estou pegando aqui. capítulo 13, do versículo 1 ao 5. A irmã Isabel vai ler. Posso começar? Sim, pode, irmã. Os israelitas voltaram a desagradar-se ao Senhor e foram submetidos ao domínio dos filisteus durante 40 anos. Vivia em Sora um homem da tribo de Dan, chamado Manoé. A sua mulher nunca pôde dar-lhe filhos. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: Nunca pudeste ter filhos, mas em breve ficarás grávida e terás um filho. Toma, porém, cautela e não bebas vinho ou cerveja, nem comas alimentos impuros. Quando o teu filho nascer, nunca lhe cortarás o cabelo, porque desde o primeiro dia será dedicado a Deus como nazireu. Será ele que começará a libertar Israel dos filisteus. Amém. Palavra Glória a de Deus. Deus. Glória a Deus, irmãs. Glória a Deus. Pronto. E este menino era Sansão, não é? Todos conhecem a história de Sansão, não é? Sim, E sim. ele era escolhido por Deus, não é? E ele tinha a unção de Deus. E onde é que estava a unção dele? Estava no seu cabelo. Não poderiam cabelo. cortar o seu cabelo, não é? Pois. Por isso. Um minuto, só para um bocadinho de água. Eu hoje vou falar sobre 4 atitudes erradas de Sansão. A desobediência dele e as nossas escolhas. Está bem, irmãs? Tá. Sim. Então, vocês estão a ver o PowerPoint? Estamos. Sim. Ainda bem, glória a Deus. Pronto, estamos aqui a ver. Eu me fiz escolhido por Deus, comigo dos homens, Sansão. Então, em primeiro lugar, a atitude errada de Sansão, ele era um homem que ele não orava. Ele só orava quando estava em apuros. Então, a minha irmã é igual. Só buscar Deus quando você está desesperada? Não, nós temos que buscar a Deus sempre. Todas as nossas decisões, antes de agirmos, não é? Nós temos que orar. Nós temos que levar à presença de Deus. E Deus vai confirmar. O Espírito Santo ele vai confirmar se é certo ou se é errado. Em segundo lugar, trouxe derrota. Nós vemos que Sansão, ele era um homem, ele não queria obedecer à palavra de Deus. E Sansão, ele vai se apaixonar por uma mulher, e essa mulher não era do seu povo, de Israel. Podemos ver em Juízes 14, do versículo 12 e 13. Os seus pais disse-lhe que era proibido ele se casar com
com mulher estrangeira, porque o povo de Israel não se deveria contaminar com outras mulheres de outros povos. E Sansão, ele dizia, ele queria fazer tudo à sua maneira, ele dizia que não queria saber das opiniões dos pais. E pronto, os seus pais permitiram a ele ir, o que sentia ao seu coração, não é? Então, vamos ver agora, minhas irmãs, o perigo de ser levado pelos nossos sentimentos. Devemos entender que existe a vontade permitida por Deus. É como Deus nos dissesse: queres fazer à tua maneira, queres fazer da vontade do teu coração, Ele dá-nos o livre-arbítrio, irmãs. Ele vai dizer, então faz. E então, em primeiro lugar, é um perigo, porque tudo na nossa vida, em primeiro lugar, temos que levar em oração para Deus confirmar. E a Bíblia vai nos dizer que nos últimos tempos, Deus vai deixar o homem deixar escolher o seu próprio caminho, condenando-o a si mesmo e as suas práticas pecaminosas, porque não querem obedecer a Deus. Então, minhas irmãs, devemos ter cuidado. Deus quer um coração quebrantado, virado totalmente a Ele. Não é? Porque a Bíblia também diz que o nosso Deus, ele é ciumento. Então, o terceiro erro, Sansão, ele era conduzido pela sua cobiça. Nós vemos que Sansão, ele foi um homem de paixões, ele amava as coisas desta terra. Apesar de ele ter aquela unção, ele não tinha temor a Deus. Então, o seu coração já não era do Senhor. E nós devemos ter cuidado, porque o tempo vai passando e Deus vai nos usando. E Deus opera e faz grandes coisas na nossa vida, na nossa família, amigo, e nós acomodamos-nos com aquilo que achamos que um pecadinho não tem importância e não vai fazer mal. Então, nós nunca devemos agir assim desta maneira, minhas irmãs. Então, Sansão foi para a festa de casamento. Foi casar com aquela mulher que não era do povo de Israel. Quando chegou lá, surgiu 30 homens que era do povo do inimigo. Ao ver aqueles 30 homens, Sansão teve que fazer uma brincadeira com eles. Ele fez um enigma. Depois ele vai contar esse enigma e disse: vocês perderem, vão-me dar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. E nós vamos ver que Sansão, ele era um homem agarrado às coisas desta terra. Minhas irmãs, a quarta atitude de Sansão, a atitude do seu coração, nós vemos que era completamente errada. Nós sabemos que ele se deitou como uma mulher prostituta, a Dalila. Ele apaixonou-se por ela. O que aconteceu? Que um dia ela descobriu o segredo de Sansão. E ela vai a descobrir que Sansão era privilegiado e ele tinha aquela força sobrenatural porque tinha a unção de Deus sobre ele. Em que sítio? Não fui eu que tirei da mesa. E esse poder, nós vemos que estava nos seus cabelos. Então os filisteus ficaram a saber que essa mulher estava com Sansão e subornaram a mulher para que ele descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila então procurou Sansão e perguntou a ele qual era o segredo da sua força. E Sansão respondeu:
mentindo para Dalila. Ele mentiu 3 vezes para ela, vejam. E ela o testou. Porém, nada aconteceu. Ele não dizia nada. Mas Sansão facilmente conseguia se livrar das amarras da Dalila. E então Dalila fez tudo. Mas a força de Sansão continuava igual. E Sansão se irritou. Ela tanto inspira. Sansão ficou irritado com ela. E Sansão ficou cansado. E então ele decidiu contar o seu segredo. E quando ele contou que a sua força estava no seu cabelo, um dia ela colocou-o nas suas pernas, ela chamou os filisteus e eles vieram e cortaram o seu cabelo. E nós vamos ver que Sansão perdeu toda a sua força, a sua unção. Ele ficou com uma raiva, ele saiu para guerrear com os filisteus, mas ele já não tinha força, ele estava fraco, ele tinha perdido a sua força. Porque, minhas irmãs, porque a força dele estava no seu cabelo. Eu meti aqui uma imagem, vemos aqui Dalila a cortar o cabelo, não é? E os inimigos agarraram nele e furaram os olhos. Vejamos, irmãs, ele ficou sem ver nada. A aflição de Sansão, ele ficou tão amargurado, com tanta raiva, que ele vai fazer a última oração. E Sansão orou a Deus. E o que é que Sansão orou a Deus? Ele pediu força para se vingar dos seus inimigos. E Jesus vai nos dizer: se alguém fizer alguma coisa contra você, você não faça da mesma moeda. Você tem que abençoar e perdoar os seus inimigos. E nós vemos que Sansão estava revoltado e tinha o seu coração amargurado. Eu quero dizer, minha irmã, se você tiver amargura no seu coração, se você não perdoar, vai sofrer cada vez mais. Você precisa pedir ajuda a Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Ele disse logo em seguida: perdoem uns aos outros como eu perdoei a vós. Essa é a coisa mais difícil que tem, pois é somente pelo poder de Deus é que conseguimos perdoar, em vez de ter amargura, tenha amor. As atitudes que prejudicaram a vida dele tinham uma força física sobrenatural. Ele tinha tudo para dar certo, minhas irmãs. Nós vemos que Sansão ele foi um escolhido de Deus. Ele tinha tudo para dar certo, para andar nos caminhos do Senhor. Mas o final da vida dele, ele morreu junto com os seus inimigos. Quando Deus permitiu que ele estivesse na festa dos seus inimigos, ele se apoiou nas colunas daquele lugar e toda a casa caiu, matando Sansão e seus inimigos. Não era preciso ter este fim, mas Deus permite. Amém. Então, minhas irmãs, quero dizer que Sansão, ele era filho de pai crente. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele foi pelos seus sentimentos, não é? Foi pelo seu coração. E a Bíblia diz-nos que o coração é enganoso, então temos que ter cuidado. Em tudo temos que levar ao Senhor em oração. Pessoas fiéis que amavam a Deus. Ele tinha tudo para dar certo, mas vejam o seu fim. O fim de Sansão foi um fim trágico, um fim de fracasso.
Será que você, agora eu queria que as minhas irmãs refletissem. Será que as minhas irmãs começam bem a sua vida com Deus no seu caminho? E ao longo do tempo a sua fé vai se desmoronando como Sansão com os prazeres deste mundo? Porque Deus vai nos dizer: quem ama o mundo ou que nele há, o amor do Pai não está nele. Para não nos conformarmos com este mundo e sim renovarmos com a nossa mente. Então, minhas irmãs, temos que renunciar às nossas vontades e andar em obediência para não ter este fim. Como o exemplo Sansão, que começou bem e acabou mal. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida cristã é uma luta diária. Estamos numa batalha espiritual. Sansão deixou Deus de parte e quis fazer tudo à sua maneira. Eu quero dizer para você orar, falar com o paizinho, contar os seus problemas. E a Bíblia vai nos dizer que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Temos vitória sempre na oração. Então, minhas irmãs, vamos perseverar até ao fim para a sua história ser diferente. Atenção! Em vez de fracasso, possa ser uma história de vitória. E faça tudo para honrar o nome de Deus na sua vida, perante as pessoas que o rodeiam. O meu Redentor vive, vamos dizer. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a minha causa. Glória a Deus. Amém. E eu agora pus aqui, não brinque com o pecado. Foi a mensagem sobre a queda de Sansão. Nós estamos a ver o que o pecado fez na vida de Sansão. Então, em vez de pecarmos, não é? Andarmos em obediência, minhas irmãs. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta a fazer? A falar sobre esta palavra? Irmã Isabel. É gratificante ouvir a maneira como a Marisa expõe estas aprendizagens desta maneira é interessante. Eu já tenho ouvido, mas assim é muito interessante ouvir desta maneira. O nosso conhecimento fica mais aprofundado e faz toda a diferença. Glória a Deus, irmã, ainda bem. Glória a Deus. E a irmã Maria Auxiliadora? Porque nós aprendemos que, como Sansão, ele achava que a força dele estava no cabelo, mas, na verdade, a força dele nunca esteve no cabelo, é que ele não sabia, que a força dele estava em Deus, na fé. Então, lendo, a gente aprende que nós não podemos ter apego a nada. Ou então a gente entende por que Deus, lá na época de Moisés, proibiu que fizesse imagens, porque nós não podemos nos apegar a nada. E sim acreditar naquilo que nós não vemos, que essa é a fé. E a história de Sansão é isso, porque mostrou que o cabelo, achavam que era o cabelo. Tanto que no final, quando ele ficou, que tiraram, ele feriram os olhos, tiraram a visão, que ele depois ajoelhou e pediu que Deus o desse a força de novo, foi porque Deus lhe devolveu a força, mas pela fé. Pela fé, é verdade, irmã. Então, é fantástico essa passagem do Evangelho. É verdade, irmã, mas nós vemos aqui se Sansão ele obedecesse, não é? A história dele poderia ser diferente.
Sim, Pois, não é? Ele desobedeceu aos seus pais, não é? sim. É, E porque começou pela desobediência aos pais. aos pais, não é? E nós também, a Bíblia diz para nós honrarmos, não é? Para honrarmos os nossos pais, Sim, honrar pai e mãe. não é? É verdade. E E também nós, foi a luxúria que o levou, também foi a luxúria. A história de Sansão seria uma história muito real hoje. é verdade, para os dias de hoje, não é, irmãs? De Para não, hoje, de para não hoje. estarmos agarrados a bem materiais, às coisas desta terra, não é? Sim, e também aquela questão da oração, que também faz toda a diferença com o presente, é que as pessoas que só oram a Deus para pedir, esqueçam-se sim, que pensam que Deus é o Pai Natal e só quando estão aflitos é que chegam-se a Deus. Eu estou farto de dizer às pessoas que vivem aqui comigo, que coabitam comigo, porque só eu aqui da minha família é que sou evangélica, o Sim, resto sim, são todos, não têm religião, sim. não ligam. E então é uma luta que eu tenho diária, porque só eu é que faço tudo para fazer esta vida que eu tenho. Tem sido difícil, porque sou sozinha. E então, quando estão aflitos, é que estão sempre a pedir, e eu estou sempre a dizer, pá, Deus não é nenhum Pai Natal, porque, e depois fazem promessas que é uma coisa mesmo arbitrária, fazem promessas, parece que fazem chantagens, só fazem aquilo que se Deus der. Epá, eu estou sempre a dizer a eles, epá, não é assim, Deus não quer isso. Eu todos os dias agradeço a Deus por aquilo que tenho, pela vida, pelo olhar, por estar bem, por ter que comer, pá, é isso que eu faço, passar a mensagem a eles dessas coisas tão pequenas, mas são tão importantes que eles não compreendem. Isso é também é muito verdade. importante, a oração. É Sim, verdade, irmã, é verdade. verdade. Mas a Bíblia também nos vai dizer que o Deus deste século, não é? Que é Satanás, não é? Ele cegou os entendimentos do mundo, muitos. Então, as pessoas da nossa família, as pessoas lá fora, elas estão cegas. Elas é preciso cair a escama, não é? Como caiu Pois. a Saulo. As escamas, como ele tornou-se Paulo, não é? Quando ele estava cego, Ananias foi lá, impôs-lhe as mãos e as escamas caíram. Então, mas Deus também diz para nós darmos graças por todos os homens, porque Ele quer que todo mundo venha ao conhecimento da verdade e que seja salvo. Por isso nós temos que orar, porque nós também houve tempos, não é, que não acreditávamos, não é? Nós tínhamos Pois. a nossa fé, não é? Mas também éramos assim e não compreendíamos. Então, mas alguém orou por nós, não é? Para hoje em dia estarmos aqui, sermos escolhidos, não é? Mas também Deus também nos vai dizer que Ele já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então ele já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, nos elegeu para darmos fruto e o vosso fruto permaneça ao fim de tudo aquilo que pedis em meu nome a meu Pai, Ele vos conceda, não é? Então, pronto, a nossa missão é orar, continuar a orar, não é? Pela nossa família, para que eles sejam libertos destas escamas, deste. Pronto, eles estão cegos, não é? Das garras de Satanás, para que as escamas caiam e para que eles venham a reconhecer a verdade, não é? Jesus, enquanto é tempo. E nunca, pronto, e sempre levá-los com amor, irmã. Porque a Pois. Bíblia diz que nada é por força nem por violência, não é? Sempre, pronto, Mas, sermos pacientes, saber e sempre com os frutos do Espírito Santo, não é, irmã? Amém. amém. Glória a Deus. Porque no tempo certo eu acredito que Deus vai os trazer. Eu creio que com o tempo, que Sim, a minha temos família que também crer, não, temos que ter fé. É verdade. Temos que ter fé e acreditar, e fé é acreditar sem nós vermos.
No tempo Orar pelas certo, depois nossas vai. parabelas, É verdade. para que eles um dia se... Eu, quando eu oro, eu peço a Deus que penetra no coração de cada um deles. E É tenho verdade, fé que irmã. com o tempo vai transformar cada um das minhas filhas, meus irmãos. Já estamos, um já está me passando oração de manhã, ele me passa orações da Igreja Católica, mas é válido, porque ele já está se entregando a Deus. Eu acho que já foi um grande início na vida dele, porque nem isso ele fazia. Pois é tudo um processo, irmã. É como a Sim, senhora que eu estou a cuidar. A senhora que eu estou a cuidar, ela tem 82 anos, ela está-me sempre a pedir oração. Ela, ai, Maris, ora lá pela minha família, ai, aconteceu isto. Ai, mas ele agora já está diferente, a sua oração. E eu não sou eu, é o Espírito Santo. Porque eu estou ali, o Espírito Santo já, como é que eu ia dizer? Já fez grandes coisas nesta família, não é? E as pessoas veem. E sim. então a senhora que eu estou a cuidar, ela pede-me mesmo oração e ela confia muito em mim e já disse que ia comprar uma Bíblia. Pronto, ela é católica, mas Deus também quer o seu coração, ela é muito devota a Deus. Sim. E então, no outro dia foi lá uma prima, orei por ela estava com uma dor, a dor desapareceu. Agora quanto é que eu tenho que pagar? Não tenho que me pagar nada, foi o Espírito Santo. Mas depois as pessoas dizem, mas você fala melhor do que o padre. Quando as pessoas viram, dizem-me, mas eu gosto de ouvir, você fala melhor do que o padre. Porque as pessoas veem o nosso amor e veem. Pronto, e depois quando nós oramos e tudo, as pessoas gostam. Elas, mas você, a vossa oração é diferente, não é? E as pessoas veem a diferença. Quando nós andamos em amor e tratamos as pessoas por amor, é completamente diferente. É E porque nós pronto, e Deus seguimos vai a nos usando. é porque nós seguimos aquilo que Cristo veio para nos ensinar. É diferente da igreja. Eu sou nascida na igreja católica, porque meus pais, ainda mais europeus e italianos, católico apostólico romano. Então, Romano, eu também. Ai, glória a Deus, era. fomos libertos da religião. Sabe como é que é na Itália, principalmente? Mas é que eu fui ter o entendimento, porque Jesus usou os apóstolos para que ensinássemos a orar com a imposição de mãos, ungir com azeite, coisa que no catolicismo não existe, não existia, porque tem muitas igrejas hoje fazendo isso. Aqui no Não, Brasil tem muitas, fazendo imposição de mãos, orando com azeite ungido. Agora tem bastante. Eu fico feliz que meu irmão, pelo menos de manhã, ele me passa as orações que ele está fazendo e passa para mim. Eu agradeço a Deus porque ele já está dando um grande passo de se aproximar a Deus e a Jesus. glória a Deus, irmã. E eu retribuo a ele agradecendo a oração e orando por ele da maneira do Evangelho, como eu estou aprendendo. E ele fica feliz, e ele fica muito feliz em ouvir. Ele fala para mim, Maria, mas aonde você aprende? Eu falo, Humberto, isso não se aprende. É o Espírito Santo Espírito que Santo, é fala. verdade. Onde nós temos o Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo. E depois, irmã, na Igreja Católica, pronto, eu também venho da Igreja Católica, mas eu sempre tive muita fé. Mas também não aprendíamos que era uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Eu depois, quando fui para a igreja evangélica, quando me converti, eu vi que era uma guerra, que depois eu ia sempre às intercessões, irmã. E eu estava mesmo sempre a lutar.
3 anos, 4, eu andei mesmo assim na introdução mesmo. E pronto, e por isso é tudo uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E a nossa vida, ela primeiro vai se materializar na vida espiritual. Ela começa na vida espiritual, só para depois vir-se a materializar na nossa vida física, não é? Começa Sim. sempre no reino espiritual, irmã. Por isso é que também temos de ter cuidado com as nossas palavras, não é? Porque a nossa palavra dá para abençoar e para amaldiçoar, não é? Sim. A palavra tem poder. Eu também dar um estudo sobre a palavra, porque nós temos de ter muito cuidado com aquilo que dizemos. Muito cuidado mesmo. Porque a nossa palavra tem poder. Nós temos que tomar muito cuidado com Temos tudo que sempre edificar a vida das outras pessoas, sempre bênção para elas, sempre falar positivo para a nossa vida e para a vida do próximo. E com nunca estar a falar negativo. Porque se nós vamos falar negativo, os anjos do demónio andam a nosso favor. O que é que nós queremos que andem a nosso favor? Os anjos de Deus. Então vamos falar sempre positivo. Sim, às vezes os maus pensamentos nos pegam até de surpresa, né, irmã? Mas nós temos que combater 24 horas Não, por mas dia irmã, os você tem uma pensamentos. arma. Você, quando vem os maus pensamentos, você repreende logo em nome de Jesus. Tem uma arma logo para repreender e dizer: não, sai em nome de Jesus, eu não quero pensar isto, eu tenho a mente de Cristo. Pronto. Por isso que nós devemos Agora ter você não sempre fala atento. aquilo, se você pensa errado, não vai falar aquilo errado. Nós Sim, temos de ter cuidado muito com a nossa língua. Como o apóstolo Tiago dizia, a nossa língua é um fogo consumidor, não é? sim. Sonha mortal. Vejam bem. Por isso, temos de ter cuidado com a nossa língua. As palavras edificam e destroem a vida das pessoas. Sim, palavra tem poder. Tem poder. Sim. Mas eu, noutra pregação, vou dar um estudo sobre as palavras, sobre o poder da palavra também. Glória, é Pronto, bom. irmãs. É. Então agora vamos orar, não é? Vamos orar. Algum assunto específico para orarmos? Não, Não, a em senhora geral. Posso orar, Marisa? Sim, pode, irmã. Pode começar a orar e assim pode ser a irmã Maria e depois a por último. Tá. Obrigada, Pai, porque até aqui tu nos ajudaste, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, porque apesar da pandemia, tu tens-nos resguardado aqui em casa, Pai. Obrigada, Pai, porque nós, apesar de tudo, nós temos o livre acesso à Bíblia, aprender a tua palavra através da tecnologia, Pai. Obrigada pela vida da Marisa, Pai, porque através dela e do Skype consigo aprender mais de ti, Pai. Agora quero-te pedir, Pai, entregar no teu altar de graça os profissionais que estão na linha da frente, Pai. Quero que sejas com eles, Pai. Vem-lhes dar força, vem-lhes dar sabedoria, Pai. Vem-lhes para que eles possam estar estas horas todas, Pai, para serem com as pessoas que estão nos bancos, Pai. Vem ser com as famílias dos doentes, Pai. Vem ser com os doentes, Pai, para que eles possam se melhorar, Pai. Ó Pai, tem misericórdia das pessoas, Pai, que estão no mundo inteiro a sofrer com esta pandemia, Pai. Ó Pai, também te quero pedir, Pai, os danos colaterais desta pandemia, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão a passar fome, pelos animais que estão a ser abandonados, Pai. Ó Pai, faz com que esta pandemia se vá embora, Pai, que haja o livre acesso às vacinas, Pai, para que o mundo seja vacinado, para que isto torne o normal a vida das pessoas
venham ao normal, para que nós possamos todos andar na normalidade, Pai, para que isto tenham umas melhorias, Pai, que se vê tanta pobreza. Ai, Pai, que tanta dor que isto faz, Pai. Ó Pai, eu te peço isto tudo para a tua honra e glória. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Irmã Maria, pode orar. Eu posso fazer um salmo? Sim, pode fazer um salmo. Sim. Salmo 8. Ok. Ó Senhor, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Tu que puseste tua glória acima dos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu ordenaste força, por causa de teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Quem é o homem para que se lembre dele? E o filho do homem para que cuides dele? Contudo, pouco abaixo de Deus fizeste